Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o HealthCast Que Mev é Essa? Que a gente fala da medicina do estilo de vida na prática clínica nesta segunda temporada. Como episódio de encerramento, vocês não imaginam quem está comigo. A gente quase não fez podcast junta, a gente quase não trabalha junta, a gente quase não convive, embora tenha atualmente 2 oceanos de distância. Então, está aqui essa convidada surpresa para vocês, para falar mais uma vez da medicina do estilo de vida na cirurgia plástica, gente. Claro. Doutora Fabiana Valera. Seja bem-vinda. É um prazer novamente estar aqui para a gente falar da cirurgia plástica com a MEV, né? Exatamente. Uma das especialidades que já aplicou a medicina do estilo de vida na prática clínica é a cirurgia plástica. E a doutora Fabiana, como vocês já sabem, tem vários podcasts que a gente já fez junto falando do AcerMev, falando de como a gente aplica a medicina do estilo de vida no nosso autocuidado médico. Então tá tudo lá, vocês podem assistir. E hoje a gente vai falar da novidade do nosso mais novo projeto aplicando a medicina do estilo de vida na cirurgia plástica. E se você não assistiu os episódios anteriores, corre lá que na primeira temporada a gente já fala como foi incluído, né, a medicina do estilo de vida na cirurgia plástica, como foi esse meu encontro com a medicina do estilo de vida e por que a gente decidiu, né, trabalhar juntas, trazer isso para a cirurgia plástica, para a medicina estética. Então, corre lá no primeiro episódio que a gente já fala sobre isso. Tem no podcast da Fabi, no PodFab. Sim. E tem na primeira temporada do Que Mev é Essa? Mas hoje, gente, a gente vai falar do nosso mais novo programa de tratamento que já tem tido resultados inspiradores. A gente fica emocionada. Ontem eu dei alta para uma paciente que a gente fez o primeiro treinamento com ela e ela falou palavras tão lindas, escreveu coisas tão lindas a respeito de toda a equipe e como ela estava se sentindo diferente, mesmo tendo uma doença que é tão impactante para a mulher como o lipedema. Hoje eu queria, Fabi, que você falasse um pouquinho desse estado da arte do lipedema, em que momento que isso começou a chamar a atenção de tantos médicos. A gente já vê muitas pessoas falando sobre lipedema, muitas pessoas tratando o lipedema, e esse programa inovador que a gente está criando, né, está tomando cada vez mais forma, que é o LipeMev. Conta um pouquinho para a gente sobre o lipedema e sobre o LipeMev como programa de tratamento. Então, gente, o lipedema, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença do tecido gorduroso. É uma doença da nossa gordura, da gordura corporal. E ela acomete principalmente as mulheres e membros inferiores e membros superiores. Na grande maioria das vezes, membros inferiores. E é como a sensação das pacientes com lipedema é como se o corpo não pertencesse às pernas. Porque a paciente, ela tenta emagrecer, ela tenta fazer atividade física, ela ganha massa e ela ganha um corpo bonito em abdômen, membros superiores às vezes, mas em membro inferior ela não consegue mudar, né? Então, a gente criou o LipeMev dentro dos pilares da medicina do estilo de vida para tratamento das pacientes com lipedema, porque cerca de 12% das mulheres no Brasil têm lipedema. É muita gente. É uma doença. E hoje tem CID, né? Inclusive, os planos de saúde cobrem, porque tem CID-10, né? Hoje é CID-10, CID-11, sei lá. Você tem falado muito na sua rede social sobre lipedema. Praticamente toda semana tem um post sobre isso. Porque a gente é muito dolorosa, é uma doença muito dolorosa, né? É uma doença que ela tem um componente, né, de autoestima, deixa o paciente muito mexido. A paciente com lipedema, ela tende a uma depressão, porque ela sempre se culpa, porque ela foi taxada como a gordinha que não se cuidava, né? Aquela pessoa que não se cuida, né? Olha lá as pernas dela, por que ela tem a perna daquele jeito? Ela não se cuida. Então, ela sempre foi ali taxada como a pessoa que não tinha um cuidado, um autocuidado, né? Ela é muito confundida com a obesidade. É uma doença que se confunde muito com a obesidade. Então, e essas pacientes se sentem muito mexidas, né? Psicologicamente, por estarem incluídas em uma esfera que não é delas.
Mas, gente, eu me cuido. Eu faço atividade física. Aonde está o erro, né? Elas começam eu tento a pensar, fazer onde eu tô errando? Onde é o erro? E aí entra os pilares da medicina do estilo de vida, justamente para tratar a doença. Tem né? todos os pilares, gente, na primeira temporada. A primeira temporada do Que Me Vê Essa foi exatamente apresentando todos os 6 pilares. E aí a gente inclui isso de uma maneira muito inovadora no tratamento do lipedema. Graças a Deus tem vários programas de vários colegas tratando lipedema de uma maneira muito eficiente, mas a gente traz essa inovação da medicina do estilo de vida. Eu faço a parte da coordenação do programa porque eu sou uma médica certificada em MEV e a gente apresenta isso para os pacientes, trata e nós temos, na verdade, ficado muito surpresas, né, Fabi? Com o resultado que a gente tem visto, até de mudança da relação do paciente, da paciente com a sua doença. Isso é o que tem chamado mais a nossa atenção. Como a cabeça da paciente. O diagnóstico já é libertador. Sim. O diagnóstico, quando a paciente recebe o diagnóstico de lipedema, ela já se liberta. Porque ela fala assim, tá vendo? Não era uma questão de autocuidado, eu me cuido. Né? Ela se sente liberta, né, com o diagnóstico, porque a perna do paciente, como ela é uma gordura doente, ela é nodular. Então, o aspecto é um aspecto de casca de laranja piorado, porque é uma coisa mais grosseira, né? São nódulos gordurosos que doem, né? A paciente sente dor, peso, muito incômodo nas pernas. Hematomas frequentes, né? Então, quando a gente dá o diagnóstico, nossa, ela fala, meu Deus, então, agora acho que tem solução. Então, se é uma doença, tem tratamento. E aí o tratamento é o tratamento clínico, né? A base do tratamento é o tratamento clínico. E a cirurgia, ela vem para melhora do contorno, para retirada dessa célula gordurosa doente. E, com isso, a melhora da qualidade de vida, né? Porque melhora a dor. Então, a paciente consegue fazer mais atividade física, consegue deambular, consegue colocar um short que não conseguia, porque consegue um contorno das pernas com a lipoaspiração. Falando até, Fabi, para os colegas cirurgiões plásticos que querem entender um pouco mais como que a gente aplica a medicina do estilo de vida, não só, né, no AcerMev, mas agora também no LipeMev, fala para eles assim, como é que você aplica esse primeiro passo? A paciente, por exemplo, agora ouviu esse podcast, ouviu na sua rede social que a gente está tratando lipedema com um programa baseado em MEV. Qual é o primeiro passo que ela vai chegar? Primeira coisa é a gente entender se essa paciente realmente ela tem chance de ter o lipedema. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Tem que preencher um questionário, que é um questionário já traçado especialmente para este diagnóstico, que é o Quasil. Então, lá na minha rede social, você vai na bio da minha rede social, que é a doutora Fabiana Valera, você vai lá e vai clicar no link que tem lá na bio e você vai ser direcionado para preencher o Quasil. Eu acho que na equipe toda, a Fabi vai explicar a questão da multidisciplinaridade na questão do LipeMev. E acho que todas nós temos o Quasil. Mas o da Fabi já vai direto, já fala com toda a equipe de suporte. E aí a gente recebe preenchendo em qualquer das meninas da equipe, qualquer dos profissionais. Preencher o Quasil, vai para uma plataforma que a gente vai verificar qual é a pontuação dessa paciente. Você vai entender quando for preencher o Quasil. É um questionário que você vai ser pontuado. E acima de 48, 50 pontos, você já tem a probabilidade maior de ter lipedema. E aí a gente vai estratificar realmente se você tem o lipedema ou não a partir desse questionário, né? A gente já tem, gente, cerca de 200 questionários preenchidos e muitas pacientes fechando o diagnóstico. A grande maioria fecha diagnóstico, porque, na verdade, a paciente ela já sabe que tem, né? A gente, quando pensa assim, é muito característico, porque é uma perna que a pessoa ela se dedica a atividade física, é uma dieta equilibrada e não consegue resultado. Então, quando ela vai ali para preencher o Quasil, geralmente ela já sabe, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que a doutora falou um negócio que eu acho que é minha perna, né? Então,
tem sinais muito característicos, né? Aquele sinal do garrote do torniquete, né? No tornozelo, porque poupa pé. O pé é magrinho. Então, tem uma coxa mais grossa, tem uma panturrilha mais grossa, tem aquele sinal do torniquete, que a gente pode colocar uma imagem aqui para vocês, e o pé é magrinho. Então, são características muito específicas, né? Fabi, esse paciente que chega pra gente, assim, que te procura, que quer operar, ele já pode operar imediatamente? Não, o paciente, quando ele chega, ele preencheu o Coazil, ele vai para mim. Então, as meninas direcionam o paciente, vai para uma consulta comigo, e a partir dali eu fecho o diagnóstico ou não, né? E a gente, a partir do fechamento, fechei o diagnóstico, a gente inicia um tratamento clínico, um tratamento anti-inflamatório, que aí a doutora Jaqueline pode falar até melhor que eu, porque ela é a responsável por essa adequação clínica do paciente com lipedema. E aí ele passa pela parte da nutrologia com ela para ser desinflamado. A partir do momento que a doutora Jaqueline libera, né, ela vai liberar para os outros profissionais que estão ali com a gente no tratamento, porque não adianta ir só para a cirurgia, porque a cirurgia, ela melhora a qualidade de vida, ela melhora o aspecto, ela melhora a dor. Só que se o paciente não mantiver uma rotina de tratamento, é uma doença crônica. E a gente tem que entender... Aí volta, recidiva. Exatamente. Que você pode correr um grande risco de frustrar essa paciente que já tem uma condição crônica. Então, é necessário todo um trabalho que a gente faz de 6 a 8 semanas de tratamento, mas também de educação da paciente, até para ela conhecer mais profundamente a própria doença e saber quais as estratégias que ela pode utilizar, utilizando a rotina e o estilo de vida como tratamento, comprovado cientificamente, e a gente ensina essas pacientes a depois serem autônomas no autocuidado. Exatamente. E quando todos esses exames laboratoriais, lembrando que o lipedema é uma doença de base inflamatória. Sim. Então, em geral, os exames também apresentam essa inflamação. E a gente suplementa tudo adequadamente. E quando elas estão adequadamente tratadas clinicamente, suplementadas, nós temos toda uma equipe multidisciplinar com nutricionista, personal trainer, específico para o lipedema, fisioterapeuta, endocrinologista, psicóloga, todas maravilhosas, estão lá nas nossas redes sociais, para vocês conhecerem também um pouco mais do trabalho delas. E a gente vai direcionando, né, Fabi? Mas realmente o tratamento definitivo é com a cirurgia plástica. Na verdade, o paciente ele passa por mim, primeiro para avaliação. Fez o diagnóstico, ele vai para a doutora Jaqueline, que é a nutróloga, né? E que faz esse controle clínico. Da doutora Jaqueline, ela vai para endócrino, se necessário. E aí vai também para fisioterapeuta, psicóloga e educadora física. Esses são os nossos pilares. São 7 profissionais engajados no tratamento do lipedema. Então, não adianta a gente pensar em um tratamento único. Aí você vai me perguntar, mas por que tanto, né? Por que tanto? Porque a gente precisa entender que é uma doença que ela tem algumas características que são características únicas e exclusivas dela, né? E que a gente precisa abordar com muito cuidado e muito carinho. É um ponto muito sensível. Quem tem lipedema, a gente tem, muitas colegas médicas têm nos procurado dizendo também que tem lipedema. É um grau leve, porque a gente faz MEV, cada vez mais leve, né, Fabi? Porque Sim. A gente tem tido excelentes resultados, até de mudança da composição corporal. Esta pessoa está de parabéns com a bioimpedância dela. Eu ainda tenho bastante coisa para melhorar, mas a medicina do estilo de vida traz pra gente esse guia de abordagem e a gente não só prescreve, mas a gente faz, a gente acredita, Sim. vê o resultado na gente, também da suplementação, e a gente leva isso a outras mulheres que têm também as mesmas queixas, que têm o mesmo diagnóstico. E aí, muito importante também é esse time. Porque a gente não pode perder o time, não pode perder o tempo. Então, eu falo também para todos os colegas profissionais de saúde para aprenderem sobre lipedema, porque precisa fazer o diagnóstico precoce, porque é uma doença
progressiva. Exatamente. Com um tratamento clínico baseado em medicina do estilo de vida, a gente consegue reverter muitas vezes, mas o objetivo principal é dar qualidade de vida àquela paciente. É acolher, é mostrar para ela que sim, tem um caminho, não é culpa dela. Porque muitas vezes a gente também se sentia assim, né, Fabi? Parece que é culpa da gente. Faz alimentação. A gente já se alimentava muito bem, com, né, um prato muito saudável. Mas a gente vê que tem muitos outros detalhes. Cada vez mais a gente está estudando, está aprendendo, está entendendo também a importância do manejo hormonal para o lipedema. Exatamente. Porque é uma doença estrogênica, né? Ela tem os picos de estrogênio como gatilho principal. Então, a gente precisa manejar muito bem essa paciente para entender em que grau ela está, em que estágio ela está da doença, se ela pode fazer, né, esse tratamento hormonal, se não pode. Mas isso é a parte clínica, é mais com as meninas, com a doutora Jaqueline e com a doutora Beatriz Ohana. Elas que fazem muito bem, brilhantemente. A gente sentou, a gente criou um grupo de estudo, a gente estuda muito o lipedema. Porque toda hora também surge, né, coisas novas sobre o tempo todo está surgindo doença. Atualizações. É uma doença que vem sendo estudado muito, de maneira muito intensa nos últimos anos. Teve agora na Europa o primeiro Congresso Mundial de Lipedema, que trouxe muitas novidades também. E aí, Fabi, eu queria saber de você, o que você vê do futuro da aplicação da medicina do estilo de vida na cirurgia plástica? Como que você vê esse cenário? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu vejo muitos colegas porque o cirurgião ele é muito cético, ele é muito preso a coisas muito enraizadas, né? Mas eu vejo que estão pensando fora da caixa. Já começou esse movimento, né, no Brasil todo, mas eu vejo também, na minha especialidade, na cirurgia plástica, um grande movimento para os médicos tentando entender um pouco mais sobre a medicina do estilo de vida, o que é isso, né? Que MEV é essa? Que MEV é essa que estão falando por aí e que faz tão bem? O paciente, quando... É um caminho sem volta, porque o paciente vai para a cirurgia de uma outra maneira. Quando você coloca a medicina do estilo de vida dentro do preparo do paciente para um procedimento cirúrgico eletivo, é outra recuperação. A gente vê isso diariamente. Sim. A gente vê diariamente como os pacientes se recuperam muito bem, né? Então, é um caminho sem volta. E se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre o LipMEV, sobre todos os programas que a gente desenvolve em parceria da cirurgia plástica com a medicina do estilo de vida, aonde que eles podem procurar? Os colegas médicos, os pacientes? Fala aí pra gente. Primeiro tem a minha rede social, tem o Instagram, doutora Fabiana Valera. Tem no YouTube também um canal que eu tenho muitos podcasts já gravados, muitos episódios gravados. A gente tem lá falando sobre tudo. Doutora Fabiana Valera também no YouTube, é todo o meu nome, doutora Fabiana Valera, no Instagram, no TikTok, no YouTube, tá tudo lá para vocês. Então tem todas as informações. Se você quiser saber um pouco mais sobre o LipMEV, você também pode acessar o link, se quiser preencher, se for paciente, quiser preencher o Quasil, em todas as redes. Quer falar das meninas? Das nossas colegas multiprofissionais maravilhosas? Doutora Paula Guimarães, psicóloga, especialista, tem doutorado em TDAH, porque muitas pacientes com lipedema precisam fazer esse diagnóstico diferencial com TDAH. Fala da Érica. A Érica é a nossa educadora física, ela trata a gente, a nossa personal. Faz a Jaque à distância, faz comigo presencial. Então, você também pode fazer presencial ou à distância. A doutora Beatriz Ohana, que é a nossa endocrinologista maravilhosa, com uma formação de mais de 20 anos, muito experiente. Já faz também a preparação das nossas pacientes para a cirurgia. E... Doutora Loren Couto, ela é fisioterapeuta. Ela é responsável pela fisioterapia da minha equipe. Então, ela se especializou também no tratamento de lipedema, que a fisioterapia no lipedema é um pouquinho diferente. Então, ela se especializou. Então, você também pode ir lá na rede social, doutora Loren Couto. E quem coordena tudo isso é a maravilhosa Thaís Sanfelice, que nos gerencia, junto com toda a equipe dela da clínica de gerenciamento, de administração. Pode falar com a Thaisinha, todo mundo sabe como ela é super acolhedora, amorosa, afetuosa. E vai dar todas as informações para vocês. Vocês, em momento nenhum, vão se sentir
discriminadas, nem julgadas, porque a gente está muito dentro desse universo, não só pessoalmente também, né? Mas tratando muitas pacientes de lipedema cada vez mais. Parece que está havendo um exército aí. A gente se sente muito honrada de merecer a confiança, não só das pacientes, mas também dos colegas que nos procuram para entender um pouco mais como é que a gente está fazendo isso. Mas é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem a nossa nutricionista também, referência, né? A doutora Jaqueline Farré. Sim, com certeza. Quando a gente precisa do auxílio dela, a gente também encaminha para a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline Farré, nutricionista com mais de 30 anos de experiência, faz uma dieta anti-inflamatória para essas pacientes com uma adesão altíssima. As pacientes amam, elogiam muito, porque não é qualquer dieta anti-inflamatória. É uma dieta específica para o lipedema. Então, é muito importante a gente entender. E aí fica uma coisa assim, sabe, Fabi? Quando eu percebo que quando a gente fala do LipeMEV, de tantos profissionais envolvidos, as pessoas sempre pensam assim, nossa, mas isso deve custar uma fortuna. Não está acessível para mim. Isso está só acessível para todas vocês. Exatamente. A gente tem um programa que a gente criou, um valor diferenciado para o paciente que adere a todo o programa, para realmente facilitar e realmente fazer o efeito que a gente deseja que tenha, né? O resultado que a gente deseja para cada uma de vocês. Então, a gente criou essa parceria com todas as profissionais habilitadas para o tratamento do lipedema, para que vocês tenham acesso realmente a todo o tratamento. E em breve a gente vai ensinar também na mentoria Acer 360, que está numa transição. Era uma mentoria presencial, que a gente já fez 3 turmas para treinar cirurgiões plásticos e suas equipes com os protocolos de preparação que a gente tem na clínica. Mas agora a gente está migrando para o digital, porque como eu estou à distância, e a gente ainda está ajustando isso, mas vamos liberar as datas aí para vocês com bastante antecedência, porque a gente sabe que a agenda do médico é sempre muito ocupada. E a gente vai falar em breve para vocês de todas essas datas, porque a gente quer que mais e mais colegas tenham acesso a tudo isso que a gente já estudou, já aplica na prática clínica. Esse é o objetivo dessa segunda temporada do Que MEV é Essa. É abrir esse leque de possibilidades da aplicação da medicina do estilo de vida na prática clínica. E a cirurgia plástica, com certeza, aí é um campo enorme de aplicação da MEV. Eu queria agradecer a minha amiga maravilhosa por Obrigada, mais amiga. Um dos 100 e algumas podcasts que a gente já fez. Muitos outros virão, tá? Não desanimem da nossa dupla, porque a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa para compartilhar. Aqui. Que é a verdade do que a gente vive. E a gente tem muita vontade de compartilhar isso com cada vez mais profissionais de saúde. Obrigada, amiga. Meninas, um prazer. E muito obrigada a todos vocês que assistiram mais um episódio do Que MEV é Essa, mais uma temporada do Que MEV é Essa. Aguardem a próxima temporada, que com certeza vem muita novidade por aí.